Entrevista. E em pauta hoje, a inteligência artificial que tem avançado em uma velocidade vertiginosa. E o direito autoral, que tem regras específicas para a proteção do autor, deve estar se adaptando para que justamente os direitos sejam reservados ao autor. Dentro desse cenário, surgem perguntas sobre quais os limites onde a inteligência artificial poderá ser ou não detentora de direitos autorais. É possível algo sem alma compor uma obra inédita e com expressão criativa? E quem vai conversar conosco sobre esse tema é o Geraldo Bispo. Ele é especialista em direito autoral, músico e teólogo. Geraldo, bom dia. Bom dia. É um prazer te receber aqui no nosso estúdio. Prazer todo meu, com certeza. E esse assunto tão oportuno, tão já presente no nosso dia a dia e, ao mesmo tempo, esses questionamentos que também devem se fazer presente. Aí eu te pergunto, então, quais são os desafios enfrentados, por exemplo, aqui pelo direito autoral, diante desse avanço da inteligência artificial? Exato. Sabe que há pouco tempo, quando a gente tinha algum problema quanto a direitos autorais, o que a gente fazia? Buscava apreensão de CDs, de DVDs, de parar com as apresentações em rádio, televisão e internet. Hoje em dia, com a inteligência artificial, a coisa ficou tão rápida e tão difícil de você definir o que é realmente feito pela inteligência artificial ou o que não é. Agora, como é que você vai pegar e definir o que foi feito por ali e fazer uma apreensão, por exemplo? Não tem como apreender, né? Para multar ou para causar uma sanção à pessoa que está cometendo um delito. Então, realmente, a dificuldade é muito grande, né? Então, é uma parte do direito agora que vai ter que realmente sentar, discutir para que isso possa ser verificado. Como fazer para controlar o que a inteligência artificial está proporcionando. Voltando um pouquinho antes desse momento inteligência artificial, então aqui até para a gente poder também entender, né? O direito autoral tem regras específicas para a proteção do autor. Exatamente. Que regras são essas? Como é que funciona esse momento envolvendo aqui, no caso, essa proteção do autor e as regras específicas? Olha, no Brasil, desde 1998, nós temos a Lei de Direitos Autorais, que é a Lei 9.610. Essa lei, ela tem uma série de regras, de posicionamentos para proteger o autor, né? Então, desde essa época para cá, o autor tem sido protegido. Existem 7 associações de direito autoral que ajudam o autor a ir buscar os seus direitos, a controlar. Lógico, o que a gente precisa a priori? Ter vigilância. Como ter vigilância hoje em dia nesse universo tão grande, né, da internet? Né? Existe possibilidade? Existe. Né? Então, existe até a própria inteligência artificial pode nos ajudar nesse momento. Né? Então, realmente, essa lei tem uma série de regras que nos ajudam a colocar direitinho a proteção da criação, do espírito, da alma, né, do autor. Então, ajuda realmente. Essa lei foi a divisória, né, aqui no Brasil. Já existiam leis anteriores no Código Civil, mas a Lei 9.610 até hoje tem nos ajudado muito. E assim, até para o nosso ouvinte poder entender, existem regras, por exemplo, né, na divulgação, na exibição ali de músicas em estabelecimentos comerciais, emissoras de rádio também pagam por isso. A CBN, a rádio que toca a notícia, quando também explora esse mercado de música, também tem regras a ser seguidas. Então, realmente, é um mercado rigoroso. Rigoroso e muito interessante, principalmente por autor. Eu vou te dizer no meu caso, eu já tive a oportunidade de criar trilhas musicais para a Rádio Jornal. Né? Na Record eu tive uma trilha que tocou durante muito tempo para um telejornal. E essa minha obra foi protegida durante muito tempo, recebi os direitos autorais, né, graças a essa lei e às associações que estavam ali protegendo o direito. Então, realmente é imprescindível que a gente tenha esse tipo de controle. E agora os tempos são outros. Estamos aqui com a inteligência artificial fazendo parte já do nosso dia a dia. Com certeza. E nesse caso, então, Geraldo Bispo, né, como é que a inteligência artificial pode
ser considerada, por exemplo, uma colaboradora na criação de obras protegidas por direitos autorais? Novamente, eu vou citar um exemplo meu, né? Que fica prático assim, né? Para você ter uma ideia, há pouco tempo atrás eu estava com um grande amigo e a gente tinha uma necessidade de compor uma música para o Dia das Mães, tá? E aí eu falei para o Anderson, que é o outro maestro, um amigo meu, falei, poxa vida, vamos pedir uma ajuda para a inteligência artificial? Entrei no chat GPT, digitei, faça uma música para o Dia das Mães. Ok. Aí, ela fez uma letra. Óbvio que eu não gostei muito do que ela fez exatamente, mas ela fez. E deu uma ideia de contexto, do que se falar no Dia das Mães. Poxa, foi ótimo. Aí o que eu fiz? Adaptei a métrica poética, que não tinha do jeito que eu gostaria, a métrica musical que a gente já tinha na cabeça. Aí nós compusemos a música, né? E a letra a gente utilizou essa ideia, esse auxílio da inteligência artificial. Nesse ponto eu achei maravilhoso. Por quê? Puxa vida, a minha criação não está perfeita hoje. Não acordei tão inspirado para compor uma letra. Vou lá e peço uma ajuda para IA. Pronto, tranquilo. Ela veio, né? A gente mudou um pouquinho, mas teve a participação direta da inteligência artificial. Então, eu acho que nesse ponto, a gente tem, assim, um auxílio incrível. Tem que reconhecer, então, esse impacto, óbvio, esse auxílio. Mudou muito. E detalhe, com uma rapidez vertiginosa. Coisa de 2 minutos, 1 minuto e pouco, ela fez uma música com uma letra com 4 estrofes, coro, bridge, quer dizer, uma ponte, né? Então, maravilhoso, maravilhoso. Né? Maravilhoso, mas não dá para cruzar os braços, receber prontinho no nosso colo. Exatamente. E ao mesmo tempo mostrar isso como sendo o nosso produto. E sabe que isso tem acontecido. Tem gente que pega e acha que aquilo está lindo e maravilhoso. Há controvérsias. Pode não ser tão lindo e maravilhoso. E nessa questão, a controvérsia seria o que? Própria... de repente, interpretação jurídica, pensando também nessa fala, ou não chegaríamos a isso? Vamos pensar na interpretação jurídica. Há pouco tempo atrás, eu acho que há poucas semanas, inclusive, uma obra que a inteligência artificial criou, uma peça inicial, né, foi recusada por um juiz, né, simplesmente porque se detectou que tinha sido feito por uma inteligência artificial e o juiz simplesmente recusou porque falou que aquilo era absurdo, né? Era mal feita. Óbvio, o juiz não iria recusar se fosse uma obra maravilhosa, mas era alguma coisa que não tinha um conteúdo interessante, que não tinha uma coisa boa para mostrar. Então eu fico imaginando assim, ela pode te ajudar? Pode, claro. Agora, de que forma? Eu posso pegar ideias ali, e aí, com a experiência jurídica, com o estudo, né, você vai e trabalha essa petição e consegue melhorar. Acredito que para isso a inteligência artificial é ótima. Mas eu estava, inclusive, agora com o pessoal lá no escritório, comentando sobre isso, né? Aonde fica a experiência jurídica? Aí a criança, o jovem, perdão, criança não, né? Criança não tem tanta experiência jurídica, mas o jovem se forma numa universidade de direito e aí ele pega essa petição prontinha pela inteligência artificial. Nossa, que linda, né? Só que ele não tem experiência de vida. Ele não consegue analisar de uma forma lógica, formal e melhorar isso. Então, nesse ponto, é um risco. Né? Óbvio que acredito que os juízes, os desembargadores, eles têm já uma formação que vai detectar um pouco isso. Né? Então, no mínimo, vão ter que se esforçar para que essas petições sejam aceitas. A nossa ouvinte aqui, a Ana, ela tem uma perguntinha bacana, importante aqui para a nossa conversa. Posso pedir para o chat GPT criar uma história e publicá-la? De quem será esse direito? É uma dúvida da nossa ouvinte Ana. Pergunta ótima e a resposta é simples, tá? Por incrível que pareça, não existe uma regulamentação ainda. Então, quando você pede para a inteligência artificial criar para você uma história, ela cria. Lindo e maravilhoso. Será que ela vai ser rastreada ou não? Sim, ela pode ser rastreada pela própria inteligência artificial. E aí, de quem é o direito autoral? A princípio, o que a gente tem discutido é que é de domínio público.
É interessante isso, né? Passa a ser de domínio público. Então, quem fez? É como a gente tem parabéns a você. De quem é? Não se sabe, né? Então, é domínio público. É a mesma ideia. Então, por enquanto, existe isso. E eu fiquei pensando já um pouco a respeito disso, e fiquei pensando assim, mas e o criador da inteligência artificial? A pessoa que desenvolveu o software. Como é que fica nessa história? Será que não seria ele o detentor do direito autoral? Porque, afinal, ele criou a possibilidade dessa inteligência artificial existir e criar para as outras pessoas. E aí, isso é uma discussão que vai longe, né? Vai longe ainda. E tem aquela interpretação, o tal plágio, que tanto se fala, tanto se tinha também receio, né? Naquela quase que copia e cola, vão descobrir, está sendo plagiado ou não está sendo plagiado. O plágio, por exemplo, você vai... vou copiar, né, da inteligência artificial. Do que você está plagiando? De um robô? Ele não tem alma, ele não tem espírito. Né? Então, a legislação, a Lei 9.610, ela é bem clara. Tem que ser pessoa física, né? Não pode ser um robô, uma pessoa jurídica. Tem que ser pessoa física e tem que ser expressão da criação da alma. Né? A lei é bem clara a esse respeito. Então, quer dizer... como é que você vai plagiar de um robô? Pode ser considerado plágio? Eu não consigo enxergar ainda por aí, tá? Mas eu acredito que o autor da criação do software vai ter algum direito sobre isso. E eu fico pensando uma coisa ainda a mais, né? Por que hoje a gente tem à disposição gratuitamente, né, o chat, esses montes e montes de chats GPT, inteligência isso, chat jurídico, tudo de graça. Né? É estranho, né? Porque ninguém faz nada de graça nesse mundo hoje em dia. Ou melhor, nunca foi feito. Sempre se pensou em ter algum lucro sobre isso. Mas você vai lá, abre aquele chat, tá, ele faz tudo para você de graça. Poxa, interessante, né? Aonde isso... Na realidade, qual é o fundo disso? Né? Também é uma questão filosófica para discussão. E que sociedade também estamos caminhando para se deparar com uma situação em que não precisa mais se pensar, procurar ir atrás, perder tempo, porque está tudo ali. Num clicar numa pesquisa, me entrega, por exemplo, como aluno hoje, nessa questão de sala de aula, você que também é professor, também se torna complicado. Esse aluno, ele é merecedor daquela nota em torno de dedicar o tempo para fazer aquela pesquisa? Para você ver, eu estava falando para as meninas aqui fora, né, sobre a minha filha. Eu tenho uma filha de 7 anos que ela chega na frente da Alexa e fala para ela assim, Alexa, quanto é 15 mais 17? E a Alexa, obviamente, responde imediatamente. Inteligência artificial. Né? E aí a gente fica pensando, essa criança aprendeu ou não? E o dia que desligarem a internet? Como é que fica? Para onde foi? Né? Lógico, como pais a gente vai cobrar das crianças o real estudo, mas que facilitou muito a vida de todo mundo, realmente facilitou. Até que ponto isso vai ser benéfico? É uma boa discussão. Como quando entrou a televisão, quando eu era jovenzinho, eu lembro muito bem que a gente não tinha televisão em casa ainda. Era uma família pobre, não tinha condições. Aí depois, com o tempo, quando eu tinha 7 para 8 anos, meu pai comprou a primeira televisão. E existia no ar aquela pergunta, isso vai influenciar negativamente as crianças? Né? A gente tem a televisão até hoje. Né? Influencia negativamente? Também. Influencia positivamente? Também. Eu acho que vai no mesmo caminho. São novas tecnologias, novos desafios e vão influenciar a nossa vida de formas diversas. Não tem como escapar. Né? Hoje você fala, não pode dar celular na mão de criança. Com a pandemia, a gente viu que isso foi por água abaixo. E foi necessário. O próprio estudo permaneceu dentro do lar e, ao mesmo tempo, muitas pessoas ficaram estudando pela tela. Não teve como sair, não teve como fugir disso. Então, o que a gente vai ter que fazer? Nos adaptarmos a essa nova realidade. É uma questão filosófica? É. É uma questão moral? É. Mas nós teremos que nos aperfeiçoar e nos identificar com isso, lidar com isso. E olhando para fora, olhando para outros países, por exemplo, quais são as abordagens adotadas por diferentes países em relação justamente aos direitos autorais, isso em obras produzidas com auxílio da inteligência artificial? Hoje existe uma discussão muito grande na União Europeia.
né? O Google ele até já disse que iria sair da União Europeia porque as sanções lá são muito grandes. Eles estão propondo sanções muito grandes. Então, o que eles estão imaginando hoje? Um pacto de comum acordo entre as operadoras de inteligência artificial e a União Europeia, né? Então, engloba a Alemanha, a Itália, a França, que estão no auge desse debate, né? Então, esse pacto está sendo discutido ainda. No Brasil ainda a gente está na lei de direito autoral ali, 9.610. Mas lá a gente já tem uma discussão muito acirrada sobre o que vai ser regulado. O que se propõe é que as sanções para coisas erradas, coisas que não são consideradas moralmente aceitas, sejam pesadíssimas. E isso assustou as operadoras, como o Google, né? Eles estão assustados. Então, eu acredito, isso minha opinião pessoal, tá? Eu acredito que realmente deveremos ter sanções severas, porque a possibilidade para o lado do mal é muito grande, como também para o lado do bem. E eu vou te dar um exemplo bem interessante. Eu tenho uma filha, uma das minhas filhas, eu tenho gêmeas, tá? E uma das minhas filhas, infelizmente, por um erro médico, ela teve um AVC, 2 paradas cardíacas e acabou ocasionando paralisia cerebral e surdez profunda. A semana passada eu estava lendo alguma coisa sobre inteligência artificial, exatamente para estar mais inteirado, e aí descobri que existe um grupo de cientistas estudando sobre a inteligência artificial e descobriram uma forma via Wi-Fi de interferir nas células que estavam com problema de um paciente com paralisia, né? E através dessa interferência controlada por inteligência artificial, a pessoa voltou a andar. Quer dizer, é um sonho dourado. No meu caso, então, nossa, meu olho brilhou, a lágrima escorreu, sabe? Por quê? Cara, vislumbrar que uma inteligência artificial, óbvio, ela roda muito rápido, né? A gente não tem a noção de velocidade que pode existir, consiga consertar um defeito de uma célula. No caso da minha filha, foi a célula T3. Posso dar uma aula sobre paralisia cerebral hoje, né? Os médicos dizem que é uma coisa assim infinitamente pequena que faz ela não ter os movimentos, né? O QI dela preservado, tudo mais, quer dizer, deu um movimento para ela, o que acontece? Fica normal. É um sonho. Então esse lado positivo é inacreditável, mas a gente tem que pensar o seguinte: tem muita cabecinha pensando coisa ruim, né? E ela pode ser utilizada da mesma forma. Como você pode chegar aqui no teu celular, entrar no chat GPT e falar assim: como se faz uma bomba atômica? O que eu preciso? Isso. Ela vai montar para você a bomba atômica. Você vai atrás do material, conseguir um material, faz. E aí? Complicado, né? É esse equilíbrio da sociedade que a gente tanto pede, a gente tanto clama, e a gente tem que entender também que fazemos parte dessa sociedade. Então, exatamente. É a nossa postura, o nosso comportamento e a nossa etiqueta do bem. Exatamente, e não do mal. Exatamente. Por isso que nessa hora a gente fala da lei moral, né? A gente acaba caindo para moralidade. O que é moral, o que não é moral? Né? Essa semana também vi agora, lançaram, achei extremamente engraçado, né? Uma Bíblia controlada por inteligência artificial. Você faz uma pergunta, ela responde para você e te dá uma série de informações corroborando com aquela resposta que ela deu, baseadas na própria Bíblia. Aí eu fiquei pensando assim, pô, e a hermenêutica? E aí, para um hindu é a mesma coisa do que para um espírita, ou para um católico, ou para um evangélico, ou para um luterano, um evangélico luterano, ou para um, sei lá, né, um hinduísta? Não sei. As interpretações são de outra forma. Como é que o cara me cria uma Bíblia que te dá respostas perfeitas, lindas e maravilhosas? Aonde ele pautou a moral? De que cultura ele trouxe isso? Sabe? Então, para mim, isso ainda é muito estranho. É muito estranho, né? Então, realmente, a gente vai ter que... É uma análise muito profunda.
Para poder fechar a tua participação aqui conosco, o tempo voou, passou muito rápido. Eu falei rápido mesmo. E que reflexão, que pensamento você gostaria de deixar para a nossa audiência em torno de tudo que foi abordado, foi colocado aqui em evidência? Olha, eu acredito que para nós o mais importante é não nos desviarmos de forma alguma, tá, da atenção a esse assunto. Ele está aí, nós não podemos fazer de conta que não existe. É muito rápido, vai ser mais rápido do que a gente imagina, né? Então, todo mundo já está aderindo a esse tipo de informação que vem via inteligência artificial, né? E verificar o que é ético e não é, né? Eu lembro de filmes como Eu, Robô, né? O Homem Bicentenário. No Eu, Robô, o robô simplesmente... Porque o criador dele falou para ele assim, olha, vai chegar uma hora que você vai ter que tirar a minha vida. Ele foi lá e tirou a vida do criador dele, né? Porque para ele isso era moralmente e eticamente correto. Terminar com a dor de alguém, né? A gente lembra da eutanásia, né? A taletanásia, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente, mas como é que fica? No Homem Bicentenário, né? A máquina era tão perfeita, mas tão perfeita, que ele resolveu se tornar, entre aspas, humano, né? E decidiu morrer também, então era linda a história. Mas será que uma máquina tem esse direito de escolha, né? Então hoje a gente tem o machine learning, né? A máquina que realmente pensa por si só, né? Essa é a ideia do machine learning. Ela vai pensar por si só, então ela vai resolver sozinha o problema. E a atuação do homem? Esquece. Ela vai decidir por você tudo. Questionável. Então é isso que eu deixo, né? Vamos parar para pensar. Geraldo Bispo, foi um prazer te receber. Muito bom colocar esse tema aqui em discussão, em análise. Foi boa essa entrevista. Obrigada, tá? É um prazer imenso. Tá bom? Conversamos com Geraldo Bispo, especialista em direito autoral, músico e teólogo. E aqui analisando, né? Colocando em evidência esse pensamento, essa análise e os desafios enfrentados pelo direito autoral diante, claro, do avanço da inteligência artificial. Rede Cooper, a nossa cooperativa. Informa a hora certa. 10h27.